A gente vai para a Sociedade Brasileira de Hipertensão, que estima que 25% da população do país sofre com um problema de pressão alta. Agora, os médicos da entidade vão divulgar as novas diretrizes para fazer esse diagnóstico. Quando uma pessoa pode ser considerada hipertensa e quando ela já deve tomar medicamentos. Quem vai ajudar a gente a falar um pouquinho sobre esse assunto é a repórter Alessandra Zamari. Alessandra, bom dia. Bom dia, Laila. A hipertensão é uma doença silenciosa que só se manifesta quando já está num grau muito elevado. Entre os médicos, ela é considerada uma doença assassina silenciosa. Dr. Décio, isso porque atinge os vasos sanguíneos? Exatamente. Ela é uma assassina silenciosa, uma doença muito traiçoeira, porque na realidade ela é assintomática. As pessoas não sentem nada. Quando as pessoas vão sentir, muitas vezes já é tarde demais. Às vezes a pessoa tem um infarto e daí vai descobrir que tem pressão alta. Agora o índice de 14,8 mudou. E por que mudou e para quanto? Isso. Hoje em dia nós consideramos pressão alta acima de 14/9. Mas acima de 12/8 as pessoas já merecem atenção médica. São pessoas que têm um risco aumentado. Elas não recebem tratamento com remédios, medicamentoso, mas elas têm orientações para mudar hábitos de vida, para ter hábitos de vida saudáveis. Quais são esses hábitos? Reduzir peso, fazer exercício, não exagerar no sal, não exagerar na bebida alcoólica, controlar estresse e com isso procurar prevenir o aparecimento da pressão alta. Ela é uma doença totalmente controlável? Totalmente controlável. Se você faz o tratamento adequado com remédios e com as mudanças de hábitos de vida, o seu risco é igual de uma pessoa que não tem pressão alta. O risco que eu digo é o risco de ter um infarto, de ter um derrame ou paralisação dos rins. Nos Estados Unidos houve uma redução considerável devido à prevenção da hipertensão. E no Brasil há uma expectativa para isso? Com certeza. Nos Estados Unidos, desde 1970 até hoje, houve uma redução em torno de 50% dos infartos e dos derrames por causa do tratamento da pressão alta. No Brasil, essa redução é muito menor, em torno de 10% a 15%. Então nós temos muito trabalho pela frente no sentido de controlar melhor a pressão e evitar que as pessoas tenham as consequências da pressão alta. Há uma expectativa em números, por exemplo? Veja, se você 25% da população tem pressão alta, essas pessoas todas estão sob risco. Se você conseguir reduzir isto, é espetacular. E o sistema nervoso também influencia para a pessoa desenvolver, no caso, a hipertensão? Nós sabemos que o estresse eleva a pressão. Ele não é uma causa de pressão alta, mas ele pode, durante um certo período, elevar a pressão e a pessoa fica como se fosse hipertensa. Então aí é importante o cuidado no diagnóstico da hipertensão. Muitas vezes só uma elevação da pressão não é hipertensão, não é doença. A doença hipertensão é quando a pressão é elevada, mantida ao longo do tempo. A pessoa que tem uma elevação por uma situação emocional, uma atividade física, isso não é hipertensão. Ok, obrigado pela participação por enquanto. Voltamos ao estúdio. Vamos voltar aqui ao vivo ao Hospital das Clínicas de São Paulo para saber mais um pouco sobre hipertensão, que atinge aproximadamente 25% do brasileiro. Quem está lá é a repórter Alessandra Zamara. Então, Alessandra, que novidades mais você tem pra gente? Olha, novidades quem vai contar é o médico, mas é importante a gente ressaltar que todas as pessoas devem aferir, devem medir a pressão, seja jovem, adulto, idoso e até as próprias crianças, né, doutor? Porque a hipertensão também desenvolve as crianças. Com certeza, 7% das crianças também têm pressão alta e os pediatras devem medir a pressão em todas as consultas. Nos adultos também, é importante que meçam a pressão a cada 6 meses, no máximo a cada ano, para que seja feito o diagnóstico precoce da doença. Se você mede a cada 6 meses, você vai ter no máximo 6 meses de doença, o que é um tempo curto e dá para impedir todas as complicações da doença. Agora o nível de 12,8 vale para todos. Exatamente, para todos os adultos. As crianças, existem tabelas que levam em conta o sexo, a idade, o desenvolvimento da criança para saber qual é o nível normal de pressão. Passou de 12,8, aquela pessoa já inspira os cuidados. Já inspira cuidados. Acima de 14/9, a pessoa é considerada hipertensa, ou seja, tem pressão alta. Entre 12/8 e 14/9, a pessoa tem um risco aumentado e deve ser orientada em mudança de hábitos de vida para evitar que se torne hipertenso. Agora, a gente está aqui também com a paciente, dona Alaide Maria da Conceição Santos. Dona Alaide tem hipertensão há mais de 20 anos. Como é que a senhora controla? Com remédio, ando, faço ginástica, não como comida salgada. Não e assim se sente bem, fazendo tudo isso? Sinto bem. Emagrecer também um pouco, que eu sinto. Quer dizer, doutora, a dona Alaide está
seguindo as instruções certas? Ela está bem orientada, a pressão ainda não está controlada, ela está com 16/10. É lógico que aqui nessa situação também tem o estresse, estamos todos aqui. Mas ela está tomando os remédios direitinho e com certeza ela vai controlar a pressão e vai evitar as complicações da doença. Tá certo. Alguma pergunta no estúdio? Alessandra, eu queria só deixar bem realmente frisada essa questão de quando que a pessoa, quer dizer, quando que ela tem que fazer essa medição de pressão, com que frequência, para daí realmente saber se é uma pessoa hipertensa ou não. Então, essa é a grande mensagem para a população. A população precisa medir pressão a cada 6 meses, no máximo a cada ano, para fazer o diagnóstico precoce da doença. Isso é fundamental. Todas as campanhas que se medir pressão em todos os locais chamam atenção para o problema, mas é o médico que faz o diagnóstico. Então, precisa medir a pressão arterial com o médico para saber se tem ou não pressão alta. Ok, obrigada pela participação. Então, se já passou de 6 meses, vamos correr para medir a pressão. Voltamos ao estúdio.